Salve, salve, meu povo! Gazeta Esportiva tá na área, nesta segundona brava. Muito boa noite pra você. Todo mundo que tá do outro lado da telinha, vem comigo. Dá um abraço, dá um abraço, dá um abraço. Boa semana pra você. Tá só começando, a gente vai junto aí até sexta-feira. Se Deus quiser, uma semana maravilhosa, abençoada. E olha que dupla bacana, dupla alto astral. A gente estava aqui falando só de comida, de pizza, de sobremesa. E a gente tá com aquela fome. Nosso tetracampeão, o homem, o mito, Miller! Vou começar o Gazeta Esportiva com a música dessa. Esse filme é muito bom, né? Quem não viu... Quem não assistiu Pretty Woman... Eu acho que os nossos estagiários não assistiram. Essa nova geração nem sabe, né? Nem sabe o que é isso. Eles não assistiram. E o grande jornalista Alex Miller. O programa tá recheadíssimo. Estamos pensando até em pedir uma meia horinha para o Jornal da Gazeta, de tanto assunto que a gente tem para falar. Tem Majestoso em dose dupla, pela final da Copinha, né? E também pela quarta rodada do Paulistão. São Paulo levou a melhor nos dois. Temos também Abel Ferreira anunciando que deixa o Palmeiras no final do ano. Será? Será? E ainda as atualizações sobre a iminente volta do Neymar ao Santos. Será que ele chega quarta-feira? Tudo isso e muito mais depois dessa dica. Depois de Pé de Ama. Eu não falei que era rapidinho? Então a gente já tá de volta com a nossa enquete do dia. Chega mais aqui comigo, ó. Vou na câmera do Tim agora. Qual grande clube paulista joga o melhor futebol hoje? Nossa, atenção, hoje, qual grande clube paulista está jogando o melhor futebol? É o Corinthians? Acho que vocês não sei se vocês vão falar o Corinthians porque perdeu aí. É o Palmeiras? É o Santos? Ou é o São Paulo? Para participar, enquete no site gazetesportiva.com. Deixa a sua opinião. E aí? Mas é para responder com a razão, hein? Porque não é para perguntar para que time você torce e você responde. Quem tá jogando o melhor futebol hoje? Hoje. Acho que ainda é cedo Era o Corinthians, eu acho. Então, aí agora acho que é o São Paulo. É muito cedo para essas coisas, assim, né? Não tem nada ainda definido, mas se a gente for falar o de hoje, hoje, eu aproveito então o ensejo do fim de semana e falo que hoje é o São Paulo. Pelo que ele fez, os jogadores começando a se encaixar, o Zubeldia começando a utilizar os principais atletas em campo no time titular. Então, hoje, segunda-feira, 27, é isso? 27 de janeiro é o São Paulo. Pronto, na minha opinião. E você, Milê? Olha, Michele, é verdade, né? 3, 4 rodadas ainda do Paulistão, começo de temporada, não dá pra você dizer assim, olha, esse time tá jogando o melhor futebol. Até o Clássico, o Corinthians estava jogando o melhor futebol do Paulistão, que vinha de 3 vitórias seguidas. E não só de 3 vitórias, jogando muito bem. Tá. Eu assisti todos os jogos do Corinthians. Sim. Todos os jogos eu assisto, né? Como o Xará também. O que aconteceu nesse Clássico? A gente vai falar daqui a pouco. Sim, né? mas eu acho que o São Paulo, ele foi eficiente não só nos gols, mas foi eficiente na dinâmica de jogo. Jogou bem. Geral. Jogou bem. O Corinthians não jogou mal. É o São Paulo que jogou bem. Jogou bem, né? Entrou com a faca nos dentes. E a torcida ajudou também, né? A torcida do São Paulo no Morumbi tem feito um papel muito legal. A chuva também ajudou. A chuva pros dois, né, meu? Mas é daí, é no campo do adversário. Não. Ó, final de semana teve Majestoso, em dose dupla. A gente vai começar então pela final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que aconteceu no sábado de manhã. O Salazar estava lá e conta como foi. Fala pessoal, nesse sábado de muito calor aqui em São Paulo, a gente viveu o aniversário da cidade, 471 anos, e também a grande final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a 55ª edição, que foi jogada aqui, ó, no estádio do Pacaembu, o meu, seu, nosso velho Pacaembu, agora Mercado Livre Arena Pacaembu. E aqui deu São Paulo. Coringão abriu o placar, fez 2-0, mas o São Paulo chegou à virada. Vamos ver os melhores momentos do jogo? Bom, antes dos gols já tivemos 2 bolas na trave. A primeira do lado do Corinthians com o Nicolas. Depois o Ferreira arriscou de longe e também mandou no travessão. Aí veio o primeiro gol do jogo. Denner, em grande jogada individual, abriu o placar. Logo na sequência, Guinegão aproveitou essa bobeada da zaga São Paulina e encobriu o goleiro do São Paulo, 2-0 Corinthians.
Antes do intervalo, o São Paulo descontou. Ferreira cobrou escanteio na primeira trave, Paulinho fez de cabeça. No segundo tempo, de novo, depois de um escanteio, Andrade, livre, empatou a partida. E logo na sequência, Paulinho, de novo de cabeça. O terceiro gol de cabeça do São Paulo no jogo, virou a partida e decretou a vitória tricolor para cima do Timão. Fico muito feliz eu vendo um calor desse, né? Todo mundo caindo depois do jogo, mas o nosso pessoal comemorando, correndo, lutando. Eu falei, quer mais jogo ainda? Então o pessoal tá de parabéns, eu tô com orgulho dessa rapaziada. O mérito foi dos atletas, o protagonismo foi deles, a revolta no vestiário foi deles. Então partiram muito deles e não diante de uma comissão, de um treinador. Toda a responsabilidade é minha, da comissão. Nós não podemos responsabilizar os meninos em nada, só dar os parabéns. Olha isso, porque o São Paulo nem pôde contar com o Rian Francisco, artilheiro dessa copinha, grande craque da competição, teve que cumprir suspensão e ficou aqui só torcendo de longe. Mas deu São Paulo que chegou ao 5º título. É isso, aniversário de São Paulo, aniversário da Gazeta. Parabéns ao São Paulo, parabéns ao Corinthians. Um abraço. Abraço, muito bom. Eu ia dar uma tossidinha aqui. Bom, então, a gente já vai emendar com outro jogo ou vamos falar dos gols da copinha agora? Vamos ver? Vamos falar rapidinho da copinha aí dessa final. Acabou o título ficando nas mãos de quem deveria, né? Quem fez a melhor campanha e ainda sem contar com o seu principal jogador, o artilheiro da competição, o Rian Francisco, que para mim um item no regulamento que deveria ser mudado para as próximas edições, né? E aconteceu de o melhor jogador do time ficar fora de uma final por conta de acúmulo de cartão amarelo. Se fosse expulsão ainda na semifinal, tudo bem, mas eu acho que a federação poderia preparar um regulamento para premiar o próprio evento e não deixando ficar de fora, não correr o risco de deixar de fora jogadores importantes como aconteceu. Mesmo assim, o São Paulo soube absorver a ausência do Rian Francisco, tomou esse susto no começo, levou 2-0 e o título ficou ainda maior com uma virada, né? Porque você sai perdendo por 2-0 para um grande rival e ganha por 3-2. É muito difícil. É uma coisa sensacional. Então isso aí vai ficar marcado na história desses jogadores. Eles certamente serão campeões. Muitos deles serão campeões ao longo da carreira, mas com certeza naquelas entrevistas que vão relembrar toda a história deles, eles vão lembrar da Copinha. A Copinha de 25 para mim foi marcante. Então a gente viveu esse capítulo de muitos meninos aí que podem fazer sucesso daqui a pouco. E aí, Miller, essa virada é muito importante, né? Michele, o São Paulo, como eu disse ontem no Mesa, o São Paulo virou na Copa do Brasil na final contra o Palmeiras no Morumbi, ele virou no segundo tempo. E anteontem virou também no segundo tempo, né? Está perdendo de 2-0, é difícil virar, principalmente numa final de campeonato. Mas o São Paulo teve calma, teve paciência, teve confiança e conseguiu a virada histórica e ganhado, né, esse título muito importante para essa garotada. O que eu fico triste, Michele, é que dessa garotada aí, nem 10% vai pro profissional. Mas por quê? Porque não é de hoje, é sempre assim. Ó, na base tem 20, porque quem disputa a Copinha é 19 anos. O ano que vem eles não podem mais disputar a Copinha porque é história-idade. Mas tem qualidade ali. Então, história-idade, como história-idade... Vai pro profissional, ué. Mas não vão todos. De 20, se 2 for profissional é muito. Rian e Ferreira, já te falo já. O resto, difícil. Se estourar a idade... Mas você acha que deveria ir pro profissional para treinar, pelo menos, para ficar... Como o Abel faz com a garotada da base do Palmeiras. Fica um ano treinando. Mas ele pega sub-17. Já pega mais novo ainda, exatamente, né? Faz um trabalho bem feito. Bom, bora então ver como é que foi o primeiro majestoso do ano entre os profissionais. A forte chuva que caiu ontem sobre a capital paulista atrasou o clássico entre São Paulo e Corinthians, mas quando a bola finalmente rolou, a gente teve um jogaço no estádio do Morumbi. Veja como foi na reportagem do José Paes. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. A chuva torrencial que caiu no Morumbi horas antes do majestoso desse domingo adiou em 1 horinha o início do jogo entre São Paulo e Corinthians. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim.
E essa água toda aí que caiu não esfriou em nada o comecinho quente do clássico. Tanto o Tricolor quanto o Timão, os dois com os titulares em campo, começaram com tudo. Depois dessa defesa na cobrança de falta do Memphis, o Rafael operou um verdadeiro milagre nessa cabeçada do Kaká e ainda contou com a sorte para a bola bater na trave logo na sequência. Só que quem acertou a cabeçada mesmo pra valer foi o Lucas Moura. Cobrança perfeita de escanteio do Oscar e gol do camisa 7, 1-0. Meu gol preferido, porque o grau de dificuldade é muito alto. Eu falo que o cabeceio é um dos fundamentos mais difíceis do futebol. Acertar o tempo de bola ali, com direção, com muita gente ali te marcando, não é fácil. Preferido porque teve outro, né, Lucas? Mas calma aí. O segundo do São Paulo foi o primeiro do Oscar como jogador profissional do Tricolor. Vacilo do Carrijo e 2-0 no placar. Estou tentando me adaptar o mais rápido possível e já mostrei isso no jogo do Guarani, mostrei hoje também. Então, todo mundo sabe também o carinho que eu tenho por todo o grupo. Acho que eu trato bem todo mundo desde quando eu cheguei e todo mundo me recebeu muito bem. Então esse gol realmente foi bem comemorado. O Timão bem que diminuiu com esse golaço do Martínez no ângulo. Mas não deu nem tempo de comemorar não, viu? Porque logo depois o Lucas tabelou com o Caleri, driblou o Kaká, driblou o André Ramalho e deu um toquinho sutil na saída do Hugo. 3-1 e tome gritos de olé dos quase 55 mil pagantes no Morumbi. Sem dúvida nenhuma, eles iam crescer na partida, eles iam pressionar e o terceiro gol veio na melhor hora, né? Porque matou um pouco essa euforia deles. A gente está com um esquema que é um esquema realmente que é ofensivo, que é um time que fica com a bola, que cria. E hoje deu certo mais uma vez e a gente saiu com a vitória. Assim como um companheiro meu errou, o outro dia eu vou errar também, então isso faz parte. A gente tem que estar ligado, a gente tem que estar atento para minimizar esses erros, para que a gente possa, como eu falei, o clássico é quem erra menos e hoje nós erramos mais e sofremos por isso. Com esse resultado aqui no Morumbi, o São Paulo pôs fim a uma sequência de 10 vitórias seguidas do Corinthians. Agora o Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira para pegar a Portuguesa no estádio do Pacaembu, enquanto o Timão também volta a campo na quarta, mas para pegar a Ponte Preta lá em Campinas. Ganar así, con la entrega y el juego de los jugadores que hicimos un buen partido, con las dificultades del caso, ¿no? Porque enfrentamos a un muy buen equipo también, a un gran entrenador. Se dio realmente una noche redonda. Duele perder porque faz 4 meses que a gente não perde um jogo. Dói muito e mais da forma que a gente perdeu. Mas agora é seguir ainda trabalhando do mesmo jeito que lo estamos fazendo hasta agora. Bom, e o que aconteceu nesse jogo? Aconteceu o que a gente já vem falando desde ontem, que o Corinthians começou até bem no primeiro tempo, teve oportunidades, teve uma oportunidade, né? ali. Quem não faz, toma, o time ficou bravo. Teve posse de bola, mas não foi eficiente. É. Não adianta nada você ter posse de bola, você ter ali a possibilidade de construir jogadas, mas construir muito pouco e efetivar menos ainda. E o Lucas estava com a corda toda também. Então. E sem contar que o São Paulo soube neutralizar esses momentos que o Corinthians tentou e depois começou também a construir os seus momentos. O Rafael foi muito importante no primeiro tempo, fez uma defesa fantástica. Essa cabeçada aí, ó. Isso aí foi defesa do Rafael. Ele tocou na bola assim com a ponta da unha, ela bateu na trave e voltou, depois a bola foi afastada, mas foi muito importante no primeiro tempo. E no segundo, o São Paulo cresceu demais, fez o gol rápido. O Corinthians tentou esboçar uma reação, mas o São Paulo imediatamente após fez o terceiro gol e acabou o jogo, né? Aí não teve mais o que fazer. E essa aí, ó. Essa aí, ó. Aí foi um erro do Bidu. Ele tentou virar o jogo, errou o chute, o passe, perdão. E o Garrido tentou corrigir o erro do Bidu e acabou errando pisando na bola, né? Desequilibrou, aí o Luciano pega a bola e deixa o Oscar na cara do gol para fazer o gol. O pessoal crucificou mais o Carrilho pelo erro, mas o Bidu que começou a jogar. O erro foi do Bidu.
O Bidu tentou virar o jogo e acabou. Golaço do Martínez. Golaço. Muito bonito o gol. Aí, qual foi o gol mais bonito? Esse aí pela jogada, né, Michele? Esse aí? Pela jogada, né? Você também? Eu gostei mais do Martínez. Do Martínez? Onde a bola entrou, assim, onde a coruja dorme, como a gente fala. Olha só, e outra, né? Esse aí, ó. O Lucas passou por 4, Michele. Pra mim é esse aí, que é o mais difícil, ninguém pegou ele. A posição que o Kaká vai na bola, eu não sei onde ele aprendeu isso. Não sei onde ele aprendeu essa posição, mas ele fez isso. Pelo amor de Deus. Mas lógico, o Lucas não tem nada a ver com isso, individualizou. O que o Corinthians faltou pro Corinthians hoje, Michele, e sobrou pro São Paulo, é a individualidade. Porque o conjunto, todo mundo tem. Todo time parte de um princípio. O princípio é esse. Nós vamos sair jogando, vai ter que passar a bola nos pés do meia, que ele vai organizar aquele último passe que a gente fala, pro atacante finalizar. O Corinthians, todo time tem isso. Mas o Corinthians, lá na frente, não tinha a individualidade. O São Paulo, não. O São Paulo teve a individualidade de sobra com o Lucas, que nós já conhecemos, e com o Oscar também. O Oscar é um jogador que não inventa. Ele domina e toca, é o objetivo. Então, acho que essa individualidade do São Paulo que fez a diferença. É claro que os erros capitais do Corinthians, na cabeçada do Lucas, na virada do Bidu, esses erros, lá, um gol no clássico muda tudo, né? Sim. Então, acho que, por exemplo, o Xará falou, se aquela cabeçada do Kaká entra, mudava a história do jogo. Nós sabemos disso. O Rafael salvou, né? O Rafael foi determinante também. Então, as defesas boas do Rafael e as individualidades do Lucas e do Oscar ganharam, o São Paulo ganhou o clássico aí. É isso aí. Muito bom! Os São Paulinos estão muito felizes. Meu amigo Ângelo lá do Roca Bar tá felizão, tá todo sorrindo. A iniciativa de torcida única nos estádios de São Paulo não tem sido eficaz para impedir confrontos entre torcedores em dias de clássico. Ontem nós tivemos mais um exemplo disso, com uma briga ocorrida na Barra Funda, mais de 5 horas antes do início previsto do jogo. Dá uma olhada. Olha o outro, olha o outro. Agora foi. Ele escolhe. Deixa ele! Deixa ele! É uma lamentação, é uma coisa muito triste um negócio desse, né? Isso, para mim, só reforça a tese de que essa determinação de torcida única no estádio é uma grande bobeira. Para mim, é preguiça do Ministério Público, da segurança, da polícia, é preguiça de trabalhar para não organizar o estádio com duas torcidas rivais ao mesmo tempo. Sempre foi assim ao longo das décadas e por conta de um aumento da violência na sociedade, você acaba só transferindo de local os eventuais problemas. E aí, na periferia, é muito mais difícil você controlar do que se você canalizasse as duas torcidas para o mesmo local, porque aí a polícia montaria um esquema. Antigamente era assim, existiam rotas programadas e combinadas entre a polícia e as torcidas, reuniões na semana. Olha, a torcida X vai por esse caminho, a torcida Y vai pelo outro, chega no estádio, a sua entrada é por essa rua, a sua entrada é por aquela rua, e dentro do estádio tem uma segurança muito forte, inibindo possíveis transtornos, violência, brigas, é sair da mesma coisa organizada. Até hoje, né, Xará? Continua sendo assim. Então, mas... Lógico, não em termos de quantidade de torcida. Eu estou em termos de logística. Mas em São Paulo não pode mais chegar no estádio duas torcidas. Não, estou dizendo assim, quando se joga Corinthians, Palmeiras, São Paulo na capital, com um time de fora, vem a torcida. Sim. Mas a logística é a mesma. Tem o canto para entrar, exatamente, tá menos torcedor, sim, mas a logística é igual. Então, essa logística poderia a polícia fazer no clássico. Nos clássicos, não no Xará. Pois é. Essa logística é simples, Michele. Bom, temos mais notícias do São Paulo. O tricolor está encaminhando a venda do jovem atacante William Gomes, de 18 anos, ao Porto de Portugal. Miller, essa negociação, inclusive, ajudaria a antecipar a vinda do lateral esquerdo Wendel, que tem vínculo com o clube português até o meio do ano.
já assinou pré-contrato com o São Paulo. O William Gomes vai deixar o time do Morumbi com 20 jogos disputados pelo time profissional, 3 gols marcados, valores não foram divulgados. Por que não foram divulgados? São Paulo está acertando nessa negociação? Não sei, tem que saber o valor que vocês acham. É isso que... Isso reforça o meu pensamento, Michele. Que o Zubeldia não gosta de molecada. Ele não gosta dos garotos, né? Você pode ver, o São Paulo negociou o garoto aí, que bom jogador, né? Lógico, né? Fazendo uma coisa para que o Wendel venha o mais rápido possível. Sim. E tem que vir mesmo o mais rápido possível. Mas é muito cedo para sair. Acho que quase não jogou no profissional. E é uma boa promessa, né, Xará? Então acho que o Palmeiras faz diferente isso, que eu acho legal. O Palmeiras segura pelo menos 1 ano o jogador. Não, o zagueiro foi isso. Cria também uma história aqui, né? Vitor Reis, né? Ele jogou o ano todo, praticamente. E tá saindo esse ano. O Estevão, o Henrique, todos eles. Exatamente. Agora, o que a Michele falou, acho que é fundamental. Precisa saber, né, o valor. Nós precisaríamos saber por quanto que o William Gomes foi vendido para saber se foi uma boa... Se valeu a pena. Porque se anunciarem daqui a pouco, vendemos por 5 milhões de euros. Eu pensei a mesma coisa. Aí você fecha a porta. Como agora, assim? Não, vendemos por 20 milhões de euros. Eu vou procurar saber, e o pessoal vai me falar. Quanto, vou falar para você, Michele. No domingo, no mês, eu vou falar isso. Tá bom. Hora de ver como que foi a repercussão do Majestoso pelo lado do Corinthians. Pois é, o Thiago Salazar traz todas as informações do Timão. Boa noite, Salazar. Enquanto as estrelas do São Paulo resolveram o clássico de ontem, o grande astro do Corinthians teve uma atuação apagada. Tem uma explicação para isso? Pois é, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Um pouco do que disse o Miller aí, né? Um jogo ali tão equilibrado, o lado individual acabou pesando. Lucas e Oscar praticamente decidiram um jogo, claro, com erros individuais também claros de jogadores do Corinthians, mas ficou aquela frustração do lado dos corintianos sobre o Memphis Depay. Memphis Depay, quando teve a bola, não conseguiu jogar o que ele sabe, jogar o que ele já jogou com a camisa do Corinthians. É um início de temporada do Memphis Depay bem diferente, né, da maneira como ele terminou a temporada. Não tem motivo para crise, todo mundo ainda com paciência, mas chamou a atenção a maneira frustrante como atuou o atacante holandês nesse clássico contra o São Paulo no Morumbi. E sobre esse assunto, Ramon Dias e Emiliano Dias foram questionados. Vamos ouvir o que disseram treinador e auxiliar do Timão? Memphis nós não lo vemos mal fisicamente, ni mucho menos. Hoje era um jogo muito duro para sobre todo para a gente que tem qualidade e que tem que asociarse como lo que Corinthians era un time de posesión y de creación. El campo estaba, no es excusa, mas no, estamos contentos con Memphis y con todo el grupo. No vemos que por un juego la avaliación puede ser ruin de ningún jugador que está con nosotros, porque vienen haciendo un trabajo excelente. Batimos muchos récords de triunfo consecutivo, duele perder, mas acho que no íbamos a seguir trabajando del mismo jeito que estamos trabajando ahora porque está dando certo. Bom, durante toda a coletiva, tanto o Emiliano como o Ramon, eles tentaram o tempo inteiro contemporizar essa derrota, né? Lembrando que o time vinha aí de quase 4 meses sem perder, que é chato, que é ruim, mas que o trabalho segue, tá tudo bem, sem caça às bruxas. Tentaram o tempo inteiro colocar panos quentes nessa derrota contra o São Paulo. Acho normal, natural, do papel deles ali como treinador e auxiliar do Corinthians. O mesmo valeu para essa resposta sobre o Memphis Depay. Próximo jogo do Corinthians é na quarta-feira agora, fora de casa em Campinas, contra a Ponte Preta. E Ramon e Emiliano já avisaram na coletiva que não só para o Memphis, mas como para todo o resto do elenco, o Corinthians vai continuar adotando o rodízio. Aquele rodízio que a gente vem acompanhando. Pela primeira vez os titulares ali, os principais, jogaram uma partida inteira desde o início. Foi nesse clássico contra o São Paulo, mas já agora, a partir do jogo contra a Ponte Preta, de novo, o Corinthians volta a praticar o rodízio. Então, muito provavelmente, nesse próximo jogo, a gente deve ter alguns reservas novamente começando o jogo. Então vou passar a bola para vocês comentarem essa atuação do Memphis, esse rodízio do Timão. Daqui a pouquinho eu volto, porque o presidente Augusto Melo falou lá no Morumbi com o José Paz, viu? E aí, essa questão de rodízio é legal
vocês acham interessante ou vocês acham que não, tem que criar um entrosamento, ainda mais que está no começo do ano? Rodízio bom para mim é o japonês ou de pizza. Né? Ou churrasco também. Churrasco também, bom rodízio. Agora, esse é um expediente que os técnicos são obrigados a utilizar no momento em que não houve uma pré-temporada decente. Porque nos outros anos os times tiveram um mês para trabalhar depois do fim dos campeonatos e nesse ano foi uma semana. Então a pré-temporada está acontecendo ao longo do Campeonato Paulista. Por isso que eu acho que a gente não pode cobrar muito a atuação de time. A performance. Né? A performance. Você tem que buscar se superar, claro, você veste a camisa de um grande clube e entra em campo, você tem que dar o seu máximo. Mas não dá pra gente também, crucificar os jogadores nesse momento que não estão rendendo, que estão jogando mal. O Memphis não jogou nada, manda embora pra Holanda. Calma, né, gente? Tá começando agora o ano. Então acaba sendo quase que necessário fazer esse tipo de rodízio, porque senão os jogadores vão jogar terça, o Palmeiras jogou sábado, vai jogar amanhã já, sábado e terça, jogaram domingo, quarta. Eu sei que o Xará fala sempre que o jogador gosta de jogar e não de treinar, mas é que tem limite isso também. Tá começando o ano agora, não teve tempo de preparar, de nada, e já estão jogando um jogo atrás do outro. Não, o jogador gosta de jogar desde quando ele esteja em forma. É isso, por isso. Beleza, começo de temporada, tudo é louvável, tudo dá para admitir, né? Rodar o elenco, colocar os reservas, né? Poupar alguns jogadores, tipo o Memphis. Ele demora a entrar em forma. Porque ele engordou muito? É o biotipo dele. Não é gordo, ele é forte. Ele é forte. É que o biotipo dele... E não tem mais 18 anos também. Exatamente. O biotipo dele, ele não entra em forma em 2 jogos. O Pablo Maia do São Paulo, ele sentiu o ritmo de jogo ontem? Não, porque é um garotão. 23 anos, é normal. Tem jogador que pega rápido, nem sente às vezes o ritmo de jogo. O Cafu era assim. Né? Entrava no primeiro jogo do campeonato, parecia que ele tivesse jogado já 10 partidas. Então tem jogador que demora. E esse rodízio que o Ramon faz no Corinthians, tem que fazer por conta disso. Senão o jogador, 3, 4 jogos, ele machuca. Certo. Bom, vamos seguir com o nosso giro de reportagens. Marina Buffon chega com o noticiário do Palmeiras. A derrota de sábado para o Novo Horizontino por 2-1 não foi muito bem digerida lá no Palmeiras, não é isso, Má? Boa noite. Olá, Michele, boa noite para você e para todos que nos acompanham nesta segunda-feira. Pois é, derrota de virada, o Palmeiras não perdia 42 jogos na fase de grupos do Campeonato Paulista e logo após ali o segundo gol que sacramentou de fato esse revés lá na Arena Barueri, a gente pôde ouvir, eu estava por lá, a gente pôde ouvir a torcida, principalmente a torcida organizada, criticando a diretoria. A gente até separou para vocês darem uma ouvidinha aí, ó. Pois é, então a gente consegue ver aí que a diretoria e Anderson Barros, que é o diretor de futebol, foram os criticados aí pela torcida. Não houve críticas a Abel Ferreira, também não houve críticas ao elenco. Mas o que se sabe é que o palmeirense está um pouquinho aí com falta de expectativas em relação ao mercado da bola. O Palmeiras até agora anunciou apenas 3 reforços. Facundo Torres, o Paulinho, que está no departamento médico, e o Emiliano Martins, que foi anunciado na sexta-feira, o volante que veio aí para ocupar, vamos dizer assim, a vaga, entre aspas, do Gabriel Menino. Gabriel Menino que foi para o Galo, também tivemos a saída do Vitor Reis, o Lázaro não renovou o contrato, o Dudu saiu, enfim, o Rony e o Zé Rafael. O Zé Rafael, inclusive, que está a caminho do Santos, também estão aí sendo negociados. Então o Palmeiras está um pouco preocupado, o torcedor palmeirense está um pouco preocupado com esse mercado. E aí o Abel Ferreira, logo após a derrota, um dos assuntos que ele abordou foi justamente Anderson Barros, a necessidade de reforços, inclusive falou sobre ele mesmo, sobre sua permanência por mais tempo no Palmeiras. Será que vai? Será que não? Olha só o que ele falou. Estamos a falar diretamente com o Barros. 11 títulos. 11 títulos. Quase 400 milhões de euros em vendas. O Palmeiras estava, quando eu cheguei, em termos de dívida, uma lástima. Uma lástima. Não podíamos comprar jogadores. Não dava para pagar a toda a gente. E em 4 anos, todos juntos, com o presidente, com os jogadores, com o treinador e com o Barros, somos das equipas mais prestigiadas internacionalmente e nacionalmente. E por isso é que é tão difícil negociar com o Palmeiras. Eu já vos falei porquê.
Para o Palmeiras custa, se para outro jogador custa 3, para o Palmeiras custa 6. E nós temos que escolher bem, correr os riscos, porque o Real Madrid também contratou o Bale e pouco jogou, uma fortuna. Contratou o Hazard, pouco jogou e acontece. Às vezes acontece contratar jogadores que há pouca expectativa e depois ele acaba por fazer muito, e às vezes contratamos jogadores que nos custam muito e ele acaba por não sair. Agora, eu acho que temos que ter os pés todos bem assentos na terra, estarmos todos juntos em todos os momentos. Não éramos os melhores há uma semana, não somos os melhores hoje. Vamos continuar a seguir o nosso trabalho. Nós sabemos perfeitamente como é que isto tudo funciona e nós dentro temos que continuar a fazer o nosso trabalho como foi. Eu já estou aqui e vai fazer 5 anos. Vou para o meu último ano no Brasil. E em todos os anos houve momentos bons e momentos ruins. Aí, gente, são muitos assuntos para vocês debaterem. Depois eu volto com mais Palmeiras. Valeu, Má, é verdade, é muita coisa que o Abel foi falando, e essa frase que ele fala que é o último ano no Palmeiras, eu já não sei se... Quando ele falou, eu falei, uau, nossa, ele não vai ficar, tá chateado porque perdeu do Novo Horizontino. Vocês acham que é para desviar o foco, porque ele é meio mestre de fazer isso, ou vocês acham que realmente já tá num fim de ciclo? Eu acho que pode ser tudo. Pode ser os dois, A temporada vai dizer. Nesse momento ele falou, acho que muito mais um tom de desabafo para desviar o foco do que para falar isso mesmo e anunciar a saída e se despedir. Acho que foi aproveitar o momento de uma derrota. Se for de verdade, eu se fosse a presidente e não tivesse combinado com ele, eu ia chegar e falar, Bel, é sério? Porque eu já vou atrás de alguém. Eu acho que já deve ter feito isso até, inclusive, ao longo do dia, ou ele já tinha preparado isso já. Acho que ele já tem algumas cartas na manga para utilizar de acordo com o que acontece. Então, o que aconteceu no jogo? O Palmeiras perdeu, o segundo tempo foi digno de time de várzea, a torcida se manifestou, os 10 mil gatos pingados que tinha em Barueri xingaram a diretoria, principalmente o Anderson Barros. Então, o que ele percebeu? Preciso proteger meu elenco, preciso dar um respaldo aqui para a diretoria, e como eu tenho costas largas e tenho moral, tenho crédito, vou falar que vou embora, e o pessoal vai ficar falando disso e vai desviar um pouquinho, não vai ficar crucificando Barros, não vai ficar reclamando do time, do elenco, da derrota, do futebol, da atuação, do revezamento. Então, ele conseguiu o seu intuito. A gente já está aqui há alguns minutos falando disso, em vez de falar do péssimo futebol do segundo tempo, do péssimo futebol de alguns jogadores, mas, como eu disse, como é início de temporada, tem que dar um desconto, tem que esperar um pouquinho mais. A hora que o time inteiro estiver em campo já em ritmo melhor, aí sim as cobranças serão maiores. Eu particularmente acho que o Abel vai renovar por mais 3 anos e ficar até o fim da gestão da Leila Pereira. Ô Miller, quanto tempo leva para esses jogadores entrarem em forma? Aquilo que eu falei, Michele, o mesmo discurso, né, que vale para o Corinthians, também vale para o Palmeiras. Mas quanto mais, tipo assim, mais 2 semanas, 3 semanas? Aí já é pessoal, né? Tem jogador que, tipo assim, o Gomes. O Gomes é o Memphis. O Gomes já está 1 ano sem ritmo. O Gomes demora muito. Tá mal faz tempo. O Gomes, tirando, né, a decadência dele, já dos anos que vem seguidamente, o Gomes demora a entrar em forma. O Benedetto, que jogou ao lado dele, o garoto, parece que está jogando há 4 anos no Palmeiras. Entendi. Muito bom zagueiro. Agora, Michele, tudo que o Abel falou na sua entrevista, eu concordo com ele. Lógico, tirando o que ele a sua manifestação, que é o último ano de Palmeiras, né? Pode ser. Até porque ele vai cumprir. Ano passado, lembra como eu falei? O Vini Mexe, os caras estão falando que o Abel vai embora, tá? Olha, ele vai ficar até o final do contrato dele. No final do contrato dele, ele vai embora. O final do contrato dele é quando? Esse ano. Ué, então é isso. Então, ele vai cumprir o contrato e vai embora. Quer dizer, lógico. Você acha que ele renova? Eu acho que a Leila vai fazer o possível e o impossível para ele ficar. Beleza, se ele ficar, ele... Claro que se ele tomar uma piaba atrás da outra esse ano, perder todos os campeonatos, não for campeão de nada, aí fica até difícil, né? O desgaste fica muito grande. Michele, já desde o ano passado, ele manifestou que iria embora. A partir do momento que ele assinou aquele pré-contrato com o time do Catar, é porque ele queria ir embora. Então não é novidade ele querer ir embora esse ano. O Santos também perdeu esse final de semana. 2-1 pro Velo Clube lá em Rio Claro. Rio Claro também é longe. Viagem cansa. Mas o que movimentou mesmo o noticiário santista foram as novidades sobre o retorno da maior estrela do clube depois de Pelé. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o italiano, né? Já existe um acordo verbal
para o retorno do Neymar. Segundo o Diário do Peixe, a única pendência, o que está ali é a rescisão do contrato com o Al Hilal da Arábia Saudita, que deve acontecer nas próximas horas, com o craque brasileiro abrindo mão de tudo que ele ainda teria para receber, que é algo em torno aí de 375 milhões de reais. Então, porque o Al Hilal vai falar assim, tá bom, você quer ir lá jogar? Você vai jogar, só que eu não vou te pagar. A diretoria santista, inclusive, já teria uma data para esse acerto com o Neymar, que seria a próxima quarta-feira. Essa seria a maior contratação da história do futebol brasileiro? Miller, pergunto para você. Olha, Michele, sem dúvida nenhuma, né? Até pelo nome do Neymar e pela qualidade que ele tem como jogador, né? Eu falei ontem brincando para você, o Neymar vai ser a SAF do Santos. O Santos nem precisa se tornar SAF com o Neymar. Porque o Neymar vai trazer muitos patrocínios. Imagina que não vai vender de camisa. Exatamente. O que ele vai abrir mão lá, em um ano aqui no Santos, ele ganha. Ele recebe de volta. Ele ganha de volta. Mas ele vai ficar só até meio do ano, não é isso? A princípio. Mas eu acho que ele tem que ficar até o final da Copa do Mundo, a próxima Copa. Aí ele vai resgatar aquela vontade de jogar. A identidade. Vai voltar a gostar de bola. Que ele está 2 anos aposentado. Então acho que quando ele pegar o gosto de novo, fazer gol, as jogadas que ele fazia, que no Brasil é mais fácil a qualidade, né? Então acho que vai reforçar o time do Santos, né? O que ele pediu, a diretoria, os empresários vão fazer, e tem que fazer mesmo, tem que fazer um time para ele. Então acho que quando ele voltar, né, Xará, ele ressuscitar como jogador, voltar... Dá para ressuscitar? Claro que dá, o Neymar tem 31 anos. É novo ainda? É novo. Então acho que quando ele voltar a se apaixonar pela bola, aí sim ele vai chegar... Ele não tá gordo. Não, ele vai chegar pleno na Copa. Ele tem que chegar em forma. E ele acha que ele quer isso, né, Alex? Quer. Ele tem essa Copa do Mundo como a grande Copa da vida dele para conseguir fazer a última. Ele sabe que é a última, né? Pelo menos em alto nível. Ele pode até estar em 2030 com 36 anos, 5 anos, mas dependendo como ele estiver também até lá. Acho que essa próxima Copa é a Copa que ele tem como grande oportunidade da vida de fazer um grande papel no Mundial, que até hoje, por contusão, por problemas, ele não conseguiu fazer, né? Então agora é a grande oportunidade. E é claro que o Santos sobe de patamar com a vinda do Neymar, como está escrito aí no GC, e mais, o Santos está sim se movimentando no mercado, né? Está se reforçando. Acertou hoje a contratação do Gabriel Veron, revelado pelo Palmeiras. Bom jogador. Estava emprestado ao Cruzeiro nesse ano, mas pertencia ao Porto e agora foi emprestado para o Santos por 1 ano, Gabriel Veron. E o Santos também acertou a contratação do Zé Rafael, do Palmeiras, por 2,5 milhões de euros. Né, outra boa contratação, Xará. Se o Zé Rafael conseguir jogar, ele tem uma limitação física por conta de um problema na coluna, que atrapalhou demais o Zé Rafael no ano passado. Ano passado o Zé Rafael não jogou, né? Não, o Zé Rafael jogou 37 jogos ano passado só pelo Palmeiras, fez só 4 assistências, não fez gol. Nossa. Ele foi muito pouco utilizado também por uma questão física. Então tem que ver que jogador que o Santos vai contratar. O Zé Rafael, que a gente viu brilhar no Palmeiras, que em 6 anos teve 11 títulos, jogou demais. O trem Zé Rafael, ou vai pegar um teco-teco agora, né, capengando, não sei. Tomara que ele se recupere e que ache o seu espaço no time do Santos. Futebol ele tem. Vamos passar agora para os outros estados, dar uma olhadinha? Começamos pelo Paraná, onde cenas lamentáveis aconteceram depois do jogo entre Coritiba e Atlético Paranaense. Após o embate em 0-0, os jogadores de ambos os clubes começaram a se estranhar. Aí a situação saiu do controle, os atletas se agrediram, olha, foi soco, foi chute. Aí a polícia entrou em campo para tentar conter a situação. 5 jogadores do Coxa foram expulsos depois dessa confusão, enquanto 4 receberam vermelho pelo lado do Atlético. As expulsões ainda vão ser analisadas pela Procuradoria do Tribunal de Justiça do Paraná, o que pode acarretar em suspensões maiores para os jogadores. Do Paraná, a gente vai para Minas Gerais agora. O Cruzeiro anunciou hoje a demissão de Fernando Diniz. O técnico não resistiu aos tropeços nesse início de campeonato mineiro, com apenas 1 vitória em 3 jogos e deixa o clube com apenas 20 partidas comandadas à beira do gramado. Acho muito pouco, gente.
Foram 4 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Quem diz que estadual não derruba técnico? Tá Renato Gaúcho é o principal alvo da diretoria do Cruzeiro. Fernando Diniz, vocês acham que ele ainda tem espaço em clubes grandes? Eu acho. Tem que ter. E é claro que ele tem que pegar todas essas situações que aconteceram com ele recentemente, desde a seleção brasileira, passando pelo Cruzeiro, São Paulo, e tentar também fazer uma reflexão, ver onde ele pode melhorar, achar um meio termo em alguns conceitos que ele tem, mas condição para seguir a sua carreira em grandes clubes, eu acho que ele tem totais. Eu não sou desses que gostam de achincalhar o profissional porque não deu certo e fica torcendo contra. Eu acho que o Fernando Diniz tem totais condições de continuar em grandes clubes. Mas, claro, ele precisa também refletir e ver onde ele pode melhorar. O que você acha, Miller? Michel, ele já tinha sido demitido ano passado, no final do ano passado. Sim. É verdade isso. Né? Depois o Pedrinho lá voltou atrás com por causa do áudio, Matos, exatamente. Por conta disso que ele voltou. Mas a demissão dele era iminente, não tinha jeito. Amanhã ou depois, o Cruzeiro ia demitir o Fernando Diniz. E, claro, ele é um treinador mercado. Ele tem mercado ainda. Tem muito mercado. Exatamente. Então, acho muito novo, inteligente. Exatamente. Eu acho que ele pode ainda voltar a fazer bem no futebol paulista. Bom, voltamos com o Thiago Salazar, noticiário corintiano. Quer dizer que o presidente Augusto Melo passou pela zona mista do Morumbi. E aí, que assuntos ele abordou lá na entrevista, Salazar? Pois é, Michele, passou, deu fortes declarações, principalmente contra Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo. Vamos ouvir alguns trechos agora? É um ditador, cara. Esse cara é um ditador. Fala que é meu amigo coisa nenhuma. Eu elegi ele. Eu elegi ele, ele está me traindo. É ele mais 2 conselheiros, que faz parte da diretoria, inclusive. É 2 caras que estão tentando armar para dar um golpe. Ele faz isso, o negócio dele é ficar arquitetando o golpe. É ele mais 2 que eu vou dar o nome dessas outras 2 pessoas. Não, hoje não vou dar, mas a gente está num processo aí que acho que até o final da semana vocês vão saber aí o que está acontecendo, o que eles tentam fazer, o porquê que eles estão tentando dar esse golpe para poder tomar a cadeira. Bom, tá aí alguns trechos aí do Augusto Melo falando especificamente sobre Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo. Na última reunião do Conselho, quando houve ali a votação, que houve a concordância do órgão para a votação do impeachment, o Augusto Melo já tinha dado fortes declarações contra o Romeu Tuma Júnior. A nossa reportagem procurou, obviamente, o Romeu, que em nota oficial escreveu para a gente, tá? E a gente separou alguns trechos da nota do Romeu, e que ele diz, abre aspas, não me cabe rebater qualquer declaração do presidente Augusto Melo, a quem sempre respeitei. Em outro trecho ele diz, o meu papel é o de trazer esclarecimentos sobre as atribuições do Conselho e... Além do mais, ele diz, o Conselho Deliberativo está seguindo rigorosamente o rito do Estatuto. Nada mudou. Por que ele fala em nada mudou? Em outros trechos da nota, ele lembra que ele foi chamado de leão de chácara, né? Pela oposição do Corinthians, por em tese estar defendendo o Augusto Melo, por não ter colocado a votação do impeachment no momento que o Corinthians estava mal, brigando contra o rebaixamento. Ele falou, agora ele está sendo atacado pela gestão do Augusto Melo. Por isso que ele diz, se defende dizendo que está seguindo apenas o estatuto e que não vai agradar nem ora a oposição, nem ora a situação. Ele termina a nota dizendo, meu compromisso no Conselho é com o cumprimento do estatuto. E também lembra que o presidente ali estava sob forte emoção após uma derrota frente a um adversário de expressão e que ele compreende as declarações do Augusto Melo. Bom, tá aí o Romeu então se defendendo das fortes declarações do Augusto Melo, mas nessa mesma entrevista o Augusto foi questionado sobre reforços. E aí outra declaração importante, o Augusto Melo deixou claro que o Corinthians não tem dinheiro em caixa para contratar jogadores nesse momento, que toda a verba, toda a receita que tem ali no fluxo de caixa foi comprometida para renovar alguns contratos e para segurar os titulares. Mais do que isso, só se aparecer as tais, como é que eles chamam, de oportunidade de mercado. Se não aparecer uma oportunidade de mercado, aquele jogador sem contrato, dificilmente o Corinthians vai trazer reforços nesse momento. Tá aí, Michele. Augusto Melo muito incomodado com o presidente do Conselho e também já deu a letra de que reforços só se tiver a tal oportunidade de mercado. Bom, e aí? O Corinthians dá conta com essa equipe até o final do ano? Porque vamos supor que não surja uma oportunidade de mercado. Então, quer dizer, vai ter que... vai com o que tem. Acho que dá.
Tá, Tem banco? É o mesmo elenco do ano passado, que fez aquela sequência maravilhosa, que salvou do rebaixamento, que chegou a Libertadores. Evidente que se você detecta algumas posições que poderiam ter jogadores um pouco mais qualificados, entraria nessa oportunidade de mercado. Mas, se não puder, o time é respeitável. O time do Corinthians é melhor que o time do Palmeiras? Não, time... Ali, o conjunto ali. Tá bem equilibrado. E aí, Miller, o que você acha? O Corinthians hoje tem um time bom, competitivo. Dá pra ir até o fim do ano? Tem jogadores de banco. Claro, até o final da temporada, precisa contratar. Não tem jeito de ser diferente. Até porque, durante a temporada, tem contusão. Chega o meio do ano, tem janela, né? Janela, quer dizer, então sempre tem Libertadores, é muita competição. O clube grande, independente de conquista, todo ano tem que contratar. Bom, vamos para o resultado da nossa enquete. A gente perguntou no comecinho do programa qual grande clube paulista joga o melhor futebol hoje. Aqui eles falaram São Paulo. A maioria respondeu São Paulo também, time que está jogando o melhor futebol hoje, com 64, é 54. 54% dos votos. 54%. É reflexo do fim de semana, né, Mia? Não tem como. Aí depois ficou o quê? O Corinthians com 20%. Isso. Vamos fechar o nosso giro de repórteres, Marina Buffon. Já tem Palmeiras em campo contra o Bragantino, né? A alegria da torcida e do técnico Abel Ferreira. Esse jogo vai ser no Allianz Parque. Que bom, né, Marina? É lá que o palmeirense gosta de ver jogo. Conta pra gente como é que tá a preparação para esse duelo contra o Massa Bruta. Pois é, Mi, o palmeirense, o técnico Abel Ferreira também, inclusive ele falou sobre isso lá na Arena Barueri, pareceu um pouco contrariado com a pergunta, mas ele até falou um pouquinho sobre o que ele achou das reformas ali que foram feitas pela presidente Leila Pereira, que uma das empresas dela, portanto, é dona ali da Arena Barueri, teve bastante modificações. Olha só o que o Abel falou. É um tema um bocado complicado, eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que vou dizer. Vocês sabem, a arena está top, o gramado está top, melhor ainda que o gramado do Allianz Parque, mas que tu me disseste muito bem, quantos torcedores vieram? 10 mil, para a Copinha aqui estavam, segundo me disseram, 15 mil, para a Copinha do Sub-20, 15 mil. Não sei, essa não é a minha função, perceber essa dinâmica não é a minha função. Acho que de facto as condições aqui são excelentes, o estádio excelente, o gramado excelente, a parte interior excelente, a sala de comunicação excelente, mas a mobilização dos nossos torcedores para aqui não sei como é que se resolve essa situação. Vamos jogar onde disserem para nós jogarmos, como sempre fazemos. E pronto, não tenho muito mais nada a acrescentar, eu acho que é notório a reforma que se fez aqui e a qualidade deste estádio. Tá aí então, mas como você falou, Michele, amanhã o jogo vai acontecer no Allianz Parque, Palmeiras Red Bull Bragantino, às 7h30 da noite, válido pela 5ª rodada do Paulistão. Palmeiras vem dessa derrota com o time B, vamos dizer assim. Amanhã o técnico Abel Ferreira deve escalar a equipe A, com o Estevão, com o Richard Rios, com o Everton, enfim, com o Maurício também. Deve ter essa escalação amanhã. Uma notícia de agora a pouquinho, o Emiliano Martinez, que é o reforço mais recém-chegado aí do Palmeiras, apareceu no bid, treinou tanto hoje quanto ontem, então pode ser que ele apareça aí no banco de reservas e possa fazer a sua estreia com a camisa do Verdão, tá certo? Boa noite para vocês. Obrigada, Má. Ficou mais animado, Alex? É um jogador para substituir o Gabriel Menino, um volante, né, que não vem com o rótulo de ser aquele cara que o torcedor está esperando, né, de chegar, vestir a camisa, resolver, tomar conta do pedaço e pronto. Pode ser até que aconteça, né? Mas é uma aposta. O que é a aposta? É uma coisa que você não tem certeza. Qualquer contratação é uma aposta, até de jogadores renomados. Pode ser que o Neymar chegue no Santos e não consiga jogar. Felipe Anderson. Mas a chance é maior. O Neymar, mesmo que ele não consiga jogar, ele vai dar dinheiro. Sim, então mas estou falando da parte técnica, parte esportiva. Entendeu? E é aquele cara que dá 2 toquinhos e faz o gol. Mas nós estamos falando de jogadores comuns, né? Terráqueos. Então, Emiliano chegando, sei lá, diferente, é um volante, vai começar a se adaptar com os companheiros, com o time, com estrutura tática, né, com posicionamento, não é do dia para a noite. Então ele vai jogar, mas do jeito que der. Tá. Não é isso que vai fazer o Palmeiras melhorar. Né? É uma peça a mais que o Abel tem para escolher. Vamos ver esse jogo amanhã. Volante, Emiliano? Volante. O melhor volante do Palmeiras e joga muita bola. Eu tava falando do meu irmão, é o Richard Rios. O Rios joga demais.
Quando ele tá focado, ele é muito bom. Tem horas que ele fica meio espiroqueta e fica distraído, sabe? Mas quando ele tá focado realmente, como ele esteve naquele último jogo contra o Santos, ele arrebentou contra o Santos. Arrebentou contra o Santos. Esse Richard Rios, sim, é o que o torcedor gostaria de ver sempre. Tá, turminha. Chegamos ao fim do Gazeta Esportiva nessa segunda-feira. Valeu, Miller. Obrigada, Alex Miller. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Te espero amanhã aqui. Beijo, tchau.